Efésios, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, diz assim: Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Vamos ler mais uma vez? Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Aleluia. Amém. Vamos orar. Vamos clamar pela misericórdia de Deus neste momento. Ó Santo Deus, nós mais uma vez aqui estamos, ó Deus, mais uma noite, mais um domingo. Ó Deus, iniciamos, ó Deus, mais uma semana. E claro, Deus, como é de nosso costume e da nossa vontade, fazemos isso, ó Deus, cultuando a Ti. Graças te damos por Tua misericórdia, por Sua graça, pelo favor que tem nos alcançado diariamente. Ó Deus, estamos aqui porque o Senhor nos deu essa oportunidade. E te pedimos, clamamos que o Senhor venha, ó Deus, falar aos nossos corações por meio da Sua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, nos orientar segundo a Sua palavra, e que sejamos, ó Deus, crentes mais animados, crentes mais avivados, crentes mais cheios, crentes mais comprometidos com a Sua verdade, com o Teu Santo Espírito, com o Teu Santo e poderoso Evangelho, por meio do Espírito da Sua palavra, Deus, que venha nos animando, que venha nos ajudando, que venha nos encorajando. Senhor, encoraja-nos nessa noite, para que sejamos crentes melhores na Tua presença. Faça o Teu reino crescer em nós e através de nós, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Nós temos aqui o texto em que Paulo, ele começa a falar das bênçãos espirituais. E a gente já viu anteriormente, aí, alguns domingos atrás, o início, né, desse capítulo. A gente viu algumas bênçãos espirituais que nós experimentamos. Bênçãos, por exemplo, a graça de ser alguém que é alvo da graça de Deus, alguém que é eleito por Deus. Isso é uma bênção, é uma virtude, é uma dádiva. E nós nos alegramos porque sabemos que glória a Deus, porque Ele nos escolheu e nos resgatou, nos justificou por meio do Seu Filho amado Jesus Cristo. E por isso que nós estamos aqui. Mas, eu não falei, da última pregação eu parei no versículo 11, e aí eu não falei do versículo 12 e 13 e 14, de propósito, não é verdade? Eu fui só até o 11, o 12, na verdade. Porque aqui, nesses dois versículos, o 13 e o 14, existem aqui algumas... uma maravilha de um resumo muito bem feito por Paulo acerca do Evangelho. Paulo lhe resume em poucas palavras, em dois versículos aqui para nós, né, compilado para nós hoje, em dois versículos, em palavras tão breves, mas ele fala da realidade e da grandeza de como que procede, como que acontece, como que se dá na prática a salvação para nós. E não só o processo da salvação, mas ele fala acerca dos benefícios que nós recebemos por causa dessa salvação, quando nós somos salvos ao crermos em Jesus.
Então veja, ele fala no versículo 13, ele passa a narrar esse processo pelo qual o crente é salvo. Como é que o crente ele é salvo? Ele é salvo por meio de um processo esse que é por meio da graça de Cristo operada pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 13, então, ele narra esse processo e passa... e fala sobre a concretização, sobre a manifestação da salvação na vida do crente. Veja o versículo 13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas do Evangelho. Isso aqui, ele está falando sobre a ênfase do crente ouvir a pregação da palavra de Deus. Aqui, ele está dando a ênfase de que o crente, o ser humano, na verdade, o ser humano, antes de ser crente, para ser crente, ele precisa passar por um conhecimento. Ele precisa passar por um momento de exposição. Precisa ser apresentado para ele a mensagem do Evangelho. E aí Paulo ele diz aqui, agora vocês, ele está dizendo à igreja aos Efésios, dizendo, olha, vocês são crentes. Mas e por que vocês são crentes? Ora, vocês são crentes porque ouviram a verdade. Ouviram a palavra de Deus. Gente, existem muitas formas de pregações, existem muitas ideologias por aí neste mundo, existem muitas manifestações religiosas, existem inúmeras maneiras de expressão de religião e métodos de salvação, deuses que recebem oferendas e deuses que exigem aspectos de sacrifício para que supostamente os seus adeptos sejam salvos. Mas veja, o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, que nada requer de você, que nada exige de você, que nada pede em troca para que você venha receber. Você recebe o evangelho sem que você tenha feito absolutamente nada antes. É o evangelho da graça. Ele diz aqui, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Por que essa boa notícia de salvação? Porque a ideia de salvação, muitas expressões, antes mesmo do cristianismo, antes de Jesus, de muitas maneiras e supostas salvações eram pregadas. Mas agora em Cristo Jesus vem uma boa notícia, uma nova notícia, uma notícia que é algo, quando Jesus pregou, era algo inédito. As pessoas antes de Cristo só pensavam que poderiam ser salvos por meio de sacrificar alguma coisa. Haja vista um modelo judaico de culto. Eles sacrificavam ano após ano a fim de buscarem perdão de Deus, mas eles não alcançavam absolutamente perdão algum. Porque Jesus mesmo disse para os fariseus, vocês estão preocupados com as minúcias da lei, vocês estão preocupadíssimos em dar o dízimo do endro, do cominho, das coisas mínimas, mas vocês não olham para a verdade, vocês não conseguem contemplar que Deus requer a misericórdia. Então, Paulo começa a falar aqui do verdadeiro método de salvação, da verdadeira maneira pela qual uma pessoa pode ser salvo. E aí passa pelo processo de ouvir, de crer e de receber. Para receber, a pessoa precisa crer, e para crer a pessoa precisa ouvir. A gente sabe muito bem que em Romanos 10:17 fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário ouvir a pregação do Evangelho. Por isso é tão importante que nós, crentes, venhamos nos empenhar em pregar a mensagem do Evangelho cada vez de forma mais excelente, de forma cada vez melhor, cada vez mais clara, para que as pessoas ao nosso redor possam ter a clareza do Evangelho diante dos seus ouvidos e elas possam assim crer e receber a salvação. A fé é um dom de Deus, porque veja, a gente vê que Romanos 10:17, como eu falei, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Já em Efésios
capítulo 2, versículo 8, diz que a fé é um dom que Deus nos dá. Avançando aí alguns versículos, veja, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. O que não vem de vocês? A fé. A fé não vem de vocês. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. É o quê? É uma dádiva de Deus. Então, a pessoa precisa, para ser salvo, para receber a salvação, é um mecanismo, irmãos. É um modelo, é um processo. A pessoa precisa receber a salvação. Para receber a salvação, ela precisa crer na pessoa de Jesus Cristo. Sem crer que Jesus é o Filho de Deus, é impossível que alguém seja salvo. Mas os judeus são os filhos de Abraão, são os filhos do Deus do Antigo Testamento. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus de hoje e sempre será. Mas o Deus revelado em Cristo Jesus nos diz que a salvação é exclusivamente por meio do Filho de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, para irmos a Deus, para sermos adotados por Deus, para nos tornarmos filhos de Deus, é preciso que creiamos, que acreditemos, que nos rendemos ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, a salvação é algo que precisa. A humanidade não nega isso. A humanidade precisa de salvação. Alguns buscam no budismo a salvação, outros buscam no islamismo a salvação. E aí, as inúmeras formas de religião. As pessoas, elas sabem que precisam ser salvas. Salvas do quê? Salvas delas mesmas. Salvos da sua própria miséria. Salvos do inferno. A gente está tendo uma série de pregação e de estudos acerca do ensino da doutrina da condenação eterna das quartas-feiras. Convido vocês a participarem aqui, que a gente está estudando mais sobre essa doutrina da condenação eterna. É importante a gente estudar essas coisas. Mas veja, Jesus salva-nos de nós, da nossa miséria, do nosso pecado, da nossa ignorância, da nossa falta de capacidade de ser alguma coisa além de nós mesmos. E Jesus salva-nos da condenação, da ira de Deus. Jesus, Ele nos salva da condenação eterna. Então, é necessário recebermos a salvação. Mas para recebermos a salvação, é necessário que creiamos. É necessário que a pessoa creia, acredite. É necessário que a pessoa tenha fé no Filho de Deus, Cristo Jesus, para ser salvo. E como que eu posso adquirir essa fé no Filho de Deus? Ouvindo a palavra de Deus. Aqui é claro, irmãos, que não é somente ouvindo a palavra de Deus. O ouvir aqui é a maneira de fazer com que a mensagem do Evangelho entre, né, na nossa mente. Claro, por meio dos ouvidos, mas também por meio dos olhos, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, se aprofundando na palavra de Deus, buscando entender em todas as linhas, versículos e vírgulas da palavra de Deus, buscando adquirir conhecimento da grandeza do Evangelho em Cristo Jesus. Irmãos, então é necessário, para uma pessoa ser salva, é necessário ela crer, e para crer é necessário ouvir. Isso é um ponto, assim, pacífico, né, dentro do cristianismo. Não existe controvérsia quanto a isso, né? E se existe, é irrelevante. Mas a gente precisa receber. O crente, o ser humano, eu estou falando muito do crente, mas a gente precisa ter na mente, primeiro, a imagem do ser humano sem Deus. O ser humano sem Deus, ele é um ser miserável. O ser humano sem Deus é um ser absolutamente digno de dó e de pena, porque quem poderá ajudar aquela pessoa miserável que não tem Deus na sua vida?
eu com a minha maneira de ser, com a minha filosofia, eu com o meu jeito, às vezes com meus recursos, com o meu dinheiro, eu vou tentar ajudar os meus conselhos. Irmãos, somente o Filho de Deus, somente Jesus, somente o Jesus das Escrituras, somente o Jesus bíblico, somente o Jesus que veio, encarnou, morreu na cruz e ressuscitou e nos prometeu que em breve voltará. Somente esse pode resgatar uma alma miserável das garras do pecado e transportá-la, né, das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E isso é uma promessa sobre as nossas vidas. Veja Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, existe uma promessa. Promessa para recebermos. Gálatas capítulo 3, versículo 14, fala da seguinte maneira: por meio de Cristo Jesus, e veja, é sempre por meio de Cristo Jesus, sempre passa por Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, mas para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então existe uma promessa de um derramamento do Espírito Santo de Deus. Para quem? Para todo aquele que crê em Jesus. Porque é por meio de Cristo Jesus que nós também, os gentios, nos tornamos participantes da bênção que Deus, da bênção e da aliança que Deus fez com Abraão. Nós somos participantes dessa bênção. Quando nós cremos no Filho de Deus, nós recebemos o Espírito da promessa. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Paulo está endossando. Paulo, ele está dando ênfase para a maneira com que Jesus nos salva e a maneira com que ele nos dá a garantia dessa salvação. Por que garantia de salvação? Porque, veja, se Jesus simplesmente nos desse a promessa: olha, eu tenho uma promessa de salvar vocês. Mas, ok, eu entendi, eu acreditei. Mas qual garantia eu tenho para acreditar nisso? Qual garantia? Em que eu posso me apegar para eu verdadeiramente receber essa promessa na minha vida? Deus, ele não é como os homens que fazem promessas vazias. Deus, ele não é como um menino que brinca de prometer coisas, ou como homens corruptos que de tempo em tempo vão lá, apertam a mão das pessoas prometendo coisas que não vão cumprir nos próximos 4 anos. Mas Deus é aquele que promete e cumpre, e para mostrar-nos que ele é um Deus de palavra, ele é um Deus que nos deixa uma garantia, e o Espírito Santo de Deus é a nossa garantia. Gálatas 3,14 é o Espírito da promessa. Pois bem, irmãos, então a gente vê que com o batismo do Espírito Santo, nós recebemos também os benefícios dessa garantia. É a segurança da nossa salvação. Veja o versículo 14. A gente já falou que aqui no versículo 13 existe a salvação, que é por meio, qual é o mecanismo, qual é a metodologia, como se alcança a salvação. Ele, de versículo 13, ele disse: agora vocês ouviram a verdade. Que verdade é essa? O Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas, Cristo Jesus ressurreto, encarnado, morto, ressuscitado. E quando vocês creram em Cristo, na pessoa de Jesus, ele colocou sobre vocês o selo, a garantia que é o Espírito, o selo sobre vocês do Espírito Santo que havia prometido. O versículo 14, o Espírito, ele explica, ele é a garantia da nossa herança. Ele é a maneira pelo qual Jesus, Deus, nos garante que nós iremos receber a nossa herança se nós nos firmarmos nesta promessa. Se você ler as cartas para as igrejas da Ásia, lá no capítulo 1 a 3 de Apocalipse, você vai sempre ver no finalzinho da carta: ao que permanecer fiel,
receberá a coroa da vida, colherá os benefícios, irá desfrutar, irá comer, se alimentar da árvore, do fruto da vida. Existem promessas, sempre uma promessa de receber algo de Deus na eternidade, se nós em vida nos mantivermos firmes, fiéis, permanecermos em Cristo Jesus. Então, ele fala que então o Espírito Santo é algo assim imprescindível para a vida cristã. Todo cristão ele precisa entender e ter ciência que existe uma garantia para a sua vida. A crença de um crente, a crença de um filho de Deus para com Cristo Jesus, não pode ser uma fé vazia, não pode ser uma corda bamba. A gente não pode acreditar e eu estou com medo, será que eu vou ser salvo mesmo? Às vezes parece que andar em ruas perigosas, será que vai vir uma bala perdida a qualquer hora? Será que vai sair ali um bandido que vai me assaltar? A gente não pode andar como se estivéssemos andando com medo, com incertezas, com inseguranças, porque Deus, Ele é um Deus de segurança. Nosso Deus é um Deus de palavra. Ele cumpre o prometido e por isso Ele nos diz que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Irmãos, então a gente tem duas ideias aqui. A ideia de que existe uma herança para recebermos. Existe algo para nós além dessa vida. Se nós nos mantivermos fiéis a Deus, se nós segurarmos a barra, se nós resistirmos ao diabo, porque certamente se resistirmos, ele fugirá de nós. Se nós nos fugirmos da aparência do mal, se nós buscarmos viver a santidade, a santificação, se buscarmos viver o bem entre os irmãos, vivendo em amor, em unidade, vivendo em espírito de igreja, nós temos certeza de que iremos receber uma herança. Porque veja, nós não somos mais órfãos. Antes de Cristo Jesus, nós não tínhamos identidade, éramos indigentes, pessoas que não tinham sequer um RG. Mas, graças a Cristo Jesus, hoje você tem uma identidade, um RG espiritual. Graças a Cristo Jesus, você tem um nome escrito num livro lá registrado, com letras garrafais, com tinta de ouro escrita pela própria mão do Deus vivo. O seu nome, se você crê em Jesus, o seu nome está registrado nos céus. Se você creu em Jesus, e se você creu nele de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, com toda a sua certeza, e você vive esse evangelho de forma sincera, o seu nome está registrado no lugar mais importante, na corte mais excelente, nos lugares mais sublimes, que são as mansões celestiais. E neste lugar existe uma herança para você. Porque a palavra de Deus está dizendo: o Espírito é a garantia do quê? O que ele nos garante? Ele garante para nós a prosperidade nessa terra. Abro parênteses aqui para dizer, estamos estudando na escola dominical sobre a teologia da prosperidade. Você que talvez não sabe muito bem, o que é a teologia da prosperidade? Venha conosco aos domingos pela manhã, estamos estudando esse assunto. Mas veja, o Espírito Santo, ele não é a garantia de que iremos viver farturas nessa terra. Porque às vezes o crente vem para a igreja achando, olha, eu vou para a igreja porque, sabe, o profeta está me prometendo que todos os meus problemas serão resolvidos, porque se eu der 100 eu vou receber 1000, porque se eu fizer aqui a promessa, se eu fizer esse pacto, se eu fizer isso aqui, todas as coisas... Gente, às vezes a pessoa entra para a igreja e os problemas até aumentam. Às vezes a pessoa entra para a igreja e antes o convívio familiar era bom. Você tinha um relacionamento ótimo com seus pais, com seus irmãos que são ímpios, mas agora você é crente, você agora tem uma mente diferente da deles. Você não conversa mais as coisas que eles conversam. Você não anda mais no caminho que eles andam. Esse cara agora ficou chato, esse agora fala sério. E então você começa a ter problemas e não as ilusões de soluções que são vendidas por
falsos pregadores. Mas existe sim uma herança, existe sim um benefício, existe sim algo que a ferrugem não vai corroer, existe algo sim que o rato não vai roer, existe algo que é garantido pelo Espírito Santo de Deus para nós, que nós iremos receber, é a vida na eternidade com o nosso Cristo Jesus. O dia em que Ele vir nas nuvens e todo olho verá, toda língua confessará que Ele é Senhor dos senhores, e nós nos encontraremos com Ele nos ares. Nós iremos participar das bodas do Cordeiro. Nós iremos desfrutar do novo céu e da nova terra. Nós iremos participar do grupo mais seleto do universo na eternidade. É só ver a imagem aquela parábola do rico e do Lázaro. O rico desfrutou de tudo do bem e do melhor nessa terra. O Lázaro era um mendigo, ele passou privações, ele passou dificuldades, mas ele foi recebido, quando morreu, ele foi recebido nos céus pelos anjos. Ele repousou ao seio de Abraão. E o Lázaro, e o rico, o que ele fez? Quem recebeu quando ele morreu? Ninguém. Ele foi para o inferno. Ele foi para o sofrimento eterno. Ele foi para o suplício eterno. Ele foi para a condenação eterna. E lá ele não foi recepcionado. Lá ele só encontrou a carranca da morte, da solidão, da tristeza, da angústia, da ira de Deus. Mas o Lázaro, veja que na parábola, Lázaro é chamado pelo nome. O verdadeiro Filho de Deus tem identidade. O rico, ele era rico, mas ele era importante para o mundo. Mas aos olhos de Deus, qual é o nome dele? Não importa. Importa-me é o nome do meu filho. Importa é o nome daquele que crê em Cristo Jesus. Importa é aquele que se lança aos pés do grandioso Filho de Deus e crê na salvação que há em Jesus. E quando nós cremos no Filho de Deus, aí sim nós passamos a ser alguém. Nós recebemos uma adoção. Nós recebemos um pai. Nós recebemos um nome. Nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Bom, irmãos, então com isso, o que é esse ato? É o ato da salvação. O ato da salvação é o momento em que nós cremos em Jesus. E o que acontece quando nós cremos em Jesus? Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo de Deus. Recebemos o batismo com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando nós cremos, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos os benefícios da garantia e da segurança da nossa salvação. Primeiro, nós temos então o Espírito Santo como um selo. Esse termo é equivalente ao ser, como já disse, ao ser batizado com o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 5, vamos ler. Atos capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha a promessa de Deus sobre os cristãos. Aqui ainda, é claro, os discípulos eles criam em Jesus, acreditavam em Jesus, mas ainda de forma limitada. Mas quando eles creram em Jesus de forma clara, absoluta, quando os olhos deles foram abertos, eles receberam do alto o poder, que era o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo, diferente da crença de alguns movimentos, por exemplo, dentro do pentecostalismo, acha-se que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção que se busca. Não, nós entendemos e vemos que por esses textos, o batismo com o Espírito Santo é recebido quando nós cremos em Jesus. Você creu no Filho de Deus, você recebeu o Espírito Santo de Deus como selo. Isso é o batismo com o Espírito Santo, que ele está dizendo lá, voltamos para Efésios 1,
Versículo 14, o Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará. No versículo 13, ele diz que o Espírito Santo é o selo daquilo que havia sido prometido para nós. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Segundo um pregador, teólogo, William Hendrickson, ele diz que o ato de selar tem 3 funções. Primeira, a função de garantir o caráter autêntico de um documento, né? Você vai redigir um documento e você vai fechar e vai selar aquele documento. Para quê? Para proteger o conteúdo, para proteger a autenticidade, para que ninguém venha adulterar o conteúdo daquele documento. Então, o selar tem um sentido também de marcar uma propriedade. Já viu aí os empresários, fazendeiros, quando compram os seus gados, o que eles fazem? Vão lá e marcam um animalzinho, porque, olha, aquele animal pertence ao fazendeiro tal e tal, porque carrega o selo daquela fazenda. Então, o selo tem a garantia de marcar como propriedade e tem a função de proteger contra danos e violação. Então, irmãos, nós, quando cremos em Jesus, nós somos selados, nós somos protegidos, nós nos tornamos, portanto, propriedade. Mas como assim? Nós não tornamos um produto? Não, nós somos propriedade, um povo escolhido, nação santa. É o que diz lá em Pedro capítulo 2, não é isso? Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, capítulo 9. Já está ali. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Veja, irmãos, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós não somos mais de nós mesmos. O apóstolo Paulo fala também dessa ideia, dizendo, vocês não sabem que o corpo de vocês são templo do Espírito Santo, que não pertencem mais a vocês. Nós somos propriedades de Cristo Jesus. Por quê? Porque carregamos em nós o selo, a marca, a garantia de que nós pertencemos a Deus. E se nós pertencemos a Deus, significa que somos filhos de Deus, fomos adotados por Ele. Antes, a nossa vida não fazia sentido, não tinha significado, mas agora nós temos um nome e nós temos uma herança. E essa herança é garantida para nós, porque o Espírito Santo é a nossa garantia. Então, irmãos, somos selados com o selo da posse de Cristo. O Espírito Santo é essa marca. Paulo tem em mente aqui esse sentido meio que comercial, né? Essa palavra no grego traz esse sentido, onde os objetos, os animais, recebiam esse selo do comprador no ato da aquisição, para poder garantir, olha, essa propriedade agora é minha, eu comprei, eu paguei o preço pela vida dele, eu paguei o preço pela vida desse que creu em mim. Jesus, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para todo aquele que crê. Aí a ideia dos universalistas, né? Não, todo mundo vai ser salvo um dia. Não, irmãos. Somente aqueles que creem no Filho de Deus. Somente os que creem recebem o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Essas imagens aqui, irmãos, isso são metáforas, são maneiras ilustrativas do apóstolo falar que nós recebemos o Espírito Santo como garantia da nossa salvação. E existem alguns benefícios, irmãos, desse selo. Primeiro benefício é a identidade. Significa que não somos mais indigentes. Uma pessoa no mundo, por maior nome que ela tenha, por mais renomado que ela seja, por mais importante aos olhos dos homens que ele seja, sabe, ele pode ser o presidente da república, ele pode ser o papa. Quem vai ser o próximo papa, hein? Gente, ele pode ser a pessoa mais importante entre os homens, mas se não confessar Jesus Cristo como o Senhor, esta pessoa é absolutamente ninguém diante de Deus. A gente às vezes fala essas coisas, e isso soa como algo assustador, como arrogância,
como se nós fôssemos exclusivos, mas não somos. Nós somos o povo mais exclusivo da face da terra. Quem além de nós, quem além do povo de Deus, adora a um Deus verdadeiro? Quem além da igreja serve ao Deus único, verdadeiro, fiel, garantidor da salvação? Porque se existe um outro povo na face da terra que serve a um outro Deus que não o nosso e que de fato salva o povo, esse povo, então a nossa fé está errada. A nossa fé é vazia. A nossa fé está deturpada. Porque nós cremos em um Deus, como nós cantamos, um Deus santo, um Deus único, um Deus inigualável, um Deus na qual não existe no céu, na terra, acima do céu, ou debaixo da terra, ou em qualquer canto desse vasto universo. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, que de longe possa ser comparado a Cristo Jesus, o nosso Deus. A salvação só pode ser por meio de Jesus. Irmãos, é por isso que nós temos que ser insistentes em pregar Jesus. Nós não podemos pegar Jesus, abraçar ele aqui como se fosse um ursinho carinhoso, sabe, um ursinho de pelúcia. Ah, Jesus é lindo, sim, Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso, sim, ele é maravilhoso. Mas ele nos é entregue para que também ofertamos a outros. Jesus, ele nos foi apresentado para que nós apresentemos ele também a outros. Nós recebemos Jesus não para retermos para nós somente, mas também para propagá-lo a todos quanto possível. Essa é a nossa missão de crente. Essa é a nossa missão de vida. Esse é o nosso objetivo. Sermos arautos do nosso Rei. Sermos mensageiros, representantes. Sermos aqueles que pregam o verdadeiro evangelho neste mundo. Irmãos, olha, e o mundo está precisando. O mundo está precisando de pregadores. E que nessa geração se levante pregadores de verdade. Que nessa geração se levante verdadeiramente homens e mulheres, jovens, meninos, que possam progredir na fé até adquirir a maturidade espiritual suficiente para, com maturidade e com responsabilidade, pregar o evangelho verdadeiro, sem querer ou obter riquezas em troca disso. Precisamos disso, porque a nossa geração está sofrendo. Estamos padecendo, principalmente no campo da internet, né? Bom, mas o primeiro benefício que nós temos, então, de receber esse selo é que nós recebemos uma identidade. Ao sermos selados pelo Espírito Santo, ao crermos em Jesus e sermos batizados pelo Espírito Santo, nós somos selados. E ao recebermos esse selo, nós recebemos, então, uma identidade. Nós nos tornamos alguém. Nós fazemos parte de um povo extremamente seleto, distinto, porque nós servimos um Deus distinto, um Deus separado, um Deus santo. O segundo ponto que nós recebemos, um segundo benefício, é a proteção e segurança. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, nós usufruímos de uma segurança que é para além da nossa integridade física, que é para além da nossa segurança bancária, que é para além da nossa segurança moral. Nós, como cremos em Cristo Jesus, nós estamos assegurados, para toda a eternidade. Nós estamos assegurados, nos braços de Jesus. E ele disse: aquele que o meu Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora, eu os terei alicerçados, agarrados, firmados nos meus braços. Se você crê em Jesus, tenha certeza no seu coração que você está nos braços dele. E se você está nos braços de Jesus, confie que o braço dele é poderoso, confie que o braço dele é poderoso, suficientemente poderoso para te manter no caminho até o final. Aí você fala: Jesus, mas é muito difícil continuar nessa caminhada. Confia naquele que te chamou, não confie na sua capacidade de prosseguir. Ah, mas Jesus, a tentação está demais. Ah, mas confie não na sua força, não na força do seu braço. Confie naquele que te chamou para caminhar. Caminhe com Jesus, caminhe com ele, ande em segurança, debaixo dessa proteção e debaixo dessa segurança. Quer ver? Vamos ver lá em João 10. João 10, versículo 28. João 10, versículo 28, irmãos, diz assim, ó: eu lhes dou a vida eterna,
e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Aqui Jesus está falando dos seus filhos, das suas ovelhas, das ovelhas do seu pasto. Um versículo um pouquinho antes aqui, ó. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus dá a vida eterna para as suas ovelhas e elas nunca morrerão. Aqui é morte eterna, é a condenação eterna, é a morte para toda a eternidade. Ninguém poderá arrancá-las de minha mão. Meus irmãos, quem é mais poderoso do que Jesus para para arrancar você das mãos de Jesus? Porque o apóstolo Paulo ele falou assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que são as coisas do presente que vão me fazer desistir da fé? Será que são as circunstâncias atuais? Será que são os problemas da atualidade, as circunstâncias, as coisas que estão à minha volta que vão me fazer desanimar? Será a fome? Será a escassez? Será a crise financeira? Será a falência de uma empresa? Será a nudez? Será a espada, a perseguição? Será que tudo isso poderá me tirar dos braços de Jesus? Não, porque nós estamos firmados nos braços dele, nós estamos nas mãos de Jesus, e ninguém é mais poderoso do que Jesus para chegar e arrancar nós das suas mãos. Nós estamos firmados nos braços de Jesus, amém? Então existe essa segurança, quando nós cremos em Jesus, nós somos selados, nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, esse é o batismo com o Espírito Santo, e isso é o selo, é a garantia, é o selo da nossa salvação, e aí nós recebemos os benefícios de uma nova identidade e proteção e segurança. E por último, nós recebemos a garantia. Aqui no texto, ele fala sobre, em termos da garantia, né? No versículo 14, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Ou seja, existe algo para recebermos na eternidade. Irmãos, e nós cristãos, nós temos que ter em mente isso. Porque às vezes parece que a gente vem para a igreja porque estamos habituados a cultuar, sabe? Estamos vivendo de forma automática, robótica. Já estou acostumado porque tem que ir para o culto e tal. Irmãos, nós não podemos perder de vista a herança que nos está proposta. Nós não podemos vir todos os cultos só para cumprir tabela, só para preencher o lugar. Nós não podemos vir aqui para a igreja só porque vai ser mais um culto, mais um momento. Há um lugar que eu vou passar um momento diferente, umas 2 horas talvez ali, diferente do que eu estou passando a semana toda. Não é só mais uma oportunidade, não é só mais um momento. Nós buscamos a Deus debaixo de um objetivo específico. Existe uma promessa muito maior para além desta vida. Existe uma herança, existe um presente, existe uma herança para você, existe uma riqueza para você na eternidade. Às vezes pessoas, né, e a teologia da prosperidade prega muito isso, que a pessoa vai vir para a campanha e vai fazer a campanha da libertação daquilo, e a pessoa vem para a igreja para buscar a bênção física. A pessoa que está com doença e quer ser curada. E veja, ela está vendo só de forma limitada. Ela está vendo de forma limitada. Nós temos que olhar para o alto, de onde nos vem o socorro. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos olhar para além desta vida. Porque Paulo diz que se nós buscarmos a Cristo apenas para as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis homens. O que somos nós se buscamos a Deus simplesmente para o conforto da nossa vida diária? Se buscamos a Deus apenas para o benefício do nosso corpo, do nosso bolso, ou apenas para o nosso convívio social? Porque é legalzinho, é legal, lá tem gente bacana, eu vou na igreja.
Irmãos, nós não podemos viver a nossa vida em Cristo olhando nessa forma supérflua, nessa forma pequena, nesse chão miserável que é esse lado aqui da eternidade, que é este mundo. Existe uma herança muito grande, existe uma promessa sublime para cada um de nós, lá na eternidade. E o Espírito Santo de Deus é a garantia. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, a gente não ia nem crer nessas coisas. A gente só crê que existe uma herança, a gente só tem a certeza de que existe uma herança para nós, lá na eternidade, porque o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso coração dizendo: creia, permaneça, não desista, confia, porque acredita que existe uma promessa que foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir essa promessa. Então a nossa vida não pode estar aqui, a nossa vida tem que estar lá. Nós não podemos pensar com essa mente pequena daqui, nós temos que pensar alto. Não é papo de coach, mas temos que pensar alto, pensar em Cristo, na eternidade, pensar na nossa herança na vida eterna. Ok? Então, e a ideia aqui no grego, da palavra garantia, no versículo 14, a palavra no grego é a palavra assim, arrabon. Uma palavra estranha de falar, arrabon. Que significa sinal. Sinal. Olha só. Sinal, que tipo de sinal? Sinal vermelho de trânsito? Não. Sinal de pisca-alerta? Não. Sinal, sabe quando você vai fechar um negócio com alguém? E você vai prestar um serviço para alguém. Alguém vai comprar o seu serviço. E aí, como garantia de que você vai receber o pagamento por aquele serviço que você irá prestar, o que você pede? Olha, eu quero 30% de sinal, ok? Olha, eu vou começar o serviço, mas você pode me dar, vamos combinar aqui, 30%, 50% de sinal, e o restante você paga depois? É isso que essa palavra quer dizer. A garantia aqui o Espírito Santo é o sinal. É o sinal de que você vai receber a completude da sua promessa. O Espírito Santo aqui é o sinal, é aquele 50% que Jesus, olha, segura aí, a primeira parcela da sua herança, o Espírito Santo de Deus. Essa primeira parcela da sua herança vai fazer com que você viva uma vida de alegria em meio à tristeza. Essa primeira parcela da sua herança vai fazer com que você viva de forma constante e permaneça na graça de Jesus, apesar da sua miséria. Você vai permanecer em Cristo Jesus porque você recebeu a primeira parcela da herança. O Espírito Santo de Deus é a garantia, é o sinal de que nós iremos receber a nossa herança em Cristo Jesus. É isso que essa palavra, né, ela tem um sentido no original do grego. E Jesus disse para nós: não vos deixarei órfãos. Isto é, que nos enviaria o Espírito Santo como garantia de que Ele voltará. O que Jesus fez? Olha pessoal, muito bem, tá beleza, eu ressuscitei, já estou aqui há 40 dias com vocês, só que está na hora, vou ter que subir, tá? Mas eu vou deixar um sinal, eu vou deixar um penhor. A ideia de penhorar alguma coisa, né? A gente faz muito, você vai pegar um empréstimo no banco, o que você faz? Você deixa lá um relógio como forma de garantir que você vai voltar para pagar o banco. É isso. Jesus falou assim: olha, eu estou deixando com vocês o Espírito Santo, que Ele será a garantia de que eu voltarei. Irmãos, a promessa da volta de Jesus não é uma promessa, não é uma farsa, não é uma promessa vazia, não é uma promessa que, por mais que aos nossos olhos esteja demorando, por mais que nós estejamos ansiosos, e nós devemos estar ansiosos pela volta de Jesus, mas não poderá existir no nosso coração em momento algum a dúvida de que Ele voltará. Isso não. Cabe a nós simplesmente ter a certeza: olha, pode demorar mais 100 anos,
Eu sei que Jesus vai voltar. Pode demorar mais 500 anos, eu não sei. Pode demorar milênios ainda, eu não sei. Jesus pode voltar daqui a dias, eu também não sei. Mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo que está no meu coração diz para mim, ele é a garantia. E a palavra me confirma que ele voltará, porque ele prometeu. E o Espírito Santo que está no meu coração, queimando, que não me deixa desistir, que não deixa eu vacilar diante da promessa. Eu creio, Jesus voltará. Jesus voltará. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é o sinal da promessa da volta de Jesus. Jesus voltará, porque ele prometeu. E, para finalizar, eu tenho algumas conclusões práticas, então, acerca disso. Porque a gente viu que nesses versículos é apresentado, primeiro, no versículo 3, o modelo pelo qual nós somos salvos. Somos salvos de que maneira? Olha, devemos crer, ouvir o Evangelho, acreditar no Evangelho, e aí, uma vez ouvindo e crendo no Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo, que é o selo, é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Ok? A gente, então, precisa concluir algumas coisas na nossa vida prática. Né? Não podemos ter simplesmente isso no campo das ideias, mas precisamos passar para a vida prática esse entendimento, essa fé, essa crença. Então, primeiro, nós percebemos que o batismo no Espírito Santo tem muito mais a ver com a firmeza da nossa fé e a esperança do que com manifestações que mais ridicularizam o Evangelho do que trazem glória para Deus. Às vezes, as pessoas acreditam ao Espírito Santo, dão crédito ao Espírito Santo certas manifestações, que, em muitos casos, não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Já viu aquelas coisas, né, que gente rodando, gente pulando, gente dando ponta-cabeça, gente se pendurando no poste da igreja, gente colocando cadeira na cabeça, saindo correndo, rodando e tal, lá. Essas coisas, alguns dizem, né, poucos dizem que isso é manifestação do Espírito Santo. Mentira! Isso é uma ridicularização do Espírito Santo de Deus. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, acima de qualquer manifestação espiritual, o Espírito Santo de Deus é a certeza no nosso coração. O Espírito Santo de Deus é o selo e a garantia da nossa salvação e da obtenção da nossa herança em Cristo Jesus. Isso, para nós, na prática, deve fazer muita diferença. Porque se nós cremos que o Espírito Santo de Deus é essa garantia, esse selo, esse sinal de que nós iremos receber a promessa de Jesus, então nós nos relacionamos de maneira mais adequada e correta com o Espírito Santo de Deus. Nós deixamos de lado as meninices e criancices ou as falsas manifestações supostamente do Espírito Santo de Deus e passamos a nos relacionar com o Espírito Santo de Deus de forma mais correta, de forma mais honesta, de forma mais saudável. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está muito mais interessado com que nós entendamos o Evangelho do que tenhamos experiências espirituais aleatórias por aí, ok? Esse é um ponto prático. O segundo ponto prático é que o batismo com o Espírito Santo traz uma segurança para o futuro e transformações reais no nosso caráter aqui neste mundo. A pessoa, ela não pode dizer que é batizada com o Espírito Santo e não demonstrar uma transformação real na sua vida prática, no seu caráter. Como que aquela pessoa era antes de crer em Jesus? Era no trabalho. Ele era corrupto, ele roubava, ele passava a perna. E agora, quando ele creu em Jesus, quando ele disse que tem o Espírito Santo de Deus, ele passou a ser o quê? Um homem íntegro, honesto. Ele foi lá e procurou e se retratou com todos que ele tinha defraudado. Ele foi lá e deu em dobro aqueles que ele roubou. Irmãos, o Espírito Santo de Deus na nossa vida tem que demonstrar mudança em caráter. Não é pular, rodar, cair,
sapatear é transformação de mente, de coração, de atitude através da transformação do nosso caráter. Ok? Isso então, uma conclusão prática acerca da manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas. E por último, o batismo com o Espírito Santo deve levar-nos a uma novidade de vida. O que é isso? Nós, como já falamos, temos um novo caráter em Jesus. Temos um novo caráter operado em nós por meio do Espírito Santo de Deus. O Espírito nos leva a agirmos de maneira diferente. Tratamos a nossa família de maneira diferente. Antes, aquele marido que batia na esposa, era ignorante com os filhos. Agora, ele é amoroso com a esposa. Sabe, transformação de caráter é um fator determinante na vida de quem recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele recebe uma nova identidade. Ele reconhece que ele não é mais uma pessoa um ser humano indigente. Ele não é mais aquela pessoa, um andarilho. Ele não é uma pessoa que não tem um nome. Ele é alguém. Por quê? Porque ele é algo em si mesmo? Não. Só somos alguma coisa por causa daquele que está em nós. Só temos valor. A gente canta que você tem um valor que você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. Nós temos uma nova nacionalidade. Irmãos, nós, quando cremos em Jesus e recebemos o Espírito Santo de Deus, deixamos de ser absolutamente brasileiros e passamos a ser absolutamente cidadãos dos céus. Nós não estamos aqui para vivermos e morrermos pela nossa pátria brasileira. Ainda que, claro, temos que agir de forma cívica neste mundo, temos que agir de forma como a sociedade pede, ok, temos que cumprir as leis, temos que estar debaixo das leis dos homens, mas antes disso, como os apóstolos disseram lá em Atos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque a minha nacionalidade não é daqui, eu sou morador das regiões celestiais. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, nós estamos aqui apenas andando de passagem, estamos aqui, somos viajantes, nós não pertencemos a este lugar. E por que isso faz diferença na nossa vida prática? Porque quando você começa a encarar que este mundo não é a sua habitação definitiva, você não deixa de se importar muito para este mundo, sabe? A sua habitação definitiva é onde? É o céu? Então você se importa com o céu. Você almeja o céu. Você vive toda a sua vida em função do céu. Você busca a sua vida para a obtenção do céu. E aí, então, as coisas deste mundo, é claro, você vive, você tem que fazer suas coisas, mas a vida aqui neste mundo perde um certo sentido, porque a nossa verdadeira nacionalidade, a nossa verdadeira habitação, a nossa verdadeira moradia não é aqui, gente, é nos céus. E nós recebemos, a partir então da ação do Espírito Santo de Deus em nós, um caráter humilde, como o caráter de Cristo. Devemos, irmãos, buscar o nosso fim principal, que é a glória de Deus, e não a nossa própria glória. Irmãos, existem muitas pessoas que usam da espiritualidade, usam do Evangelho, usam do Espírito Santo de Deus, talvez, na vida delas, para obterem recursos, fama, sucesso, para serem alguém entre os homens. Mas devemos assumir o mesmo Espírito que houve em Cristo, que antes, mesmo tendo toda a sua riqueza, a sua glória, esvaziou da sua glória e assumiu assumiu a forma de servo. Para quê? Para nos mostrar que o verdadeiro caminho daquele que recebe o Espírito Santo é o caminho da humildade. Nós não buscamos viver a nossa vida, a nossa religião, nós não buscamos viver a nossa vida com Deus para obtenção de lucro, de fama e de sucesso para nós mesmos aqui na terra. Nós buscamos viver tudo isso para a glória de Deus. Buscamos viver o nosso evangelho, buscamos viver o nosso cristianismo para que ele cresça e que nós possamos diminuir diante dele. Amém, irmãos? Amém? Então creia nisso.
Creia nisso. Eu tentei falar muito talvez de forma até rápida, mas necessário você crer, que você entender que se você creu em Jesus, você recebeu o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo de Deus, que é o selo, é o penhor da nossa salvação. Creia nisso e viva, use disso para viver para a glória de Deus. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Amado Deus, nós cremos em Ti, Jesus. Cremos na Sua palavra, cremos no Seu Evangelho, cremos, Deus, na Sua poderosa ação salvífica que vem sobre nós, que recai sobre nossas cabeças, e que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, o Espírito prometido, o Espírito enviado de Deus, o Espírito que opera em nós, aquilo que nós não conseguimos exprimir, que nós não conseguimos falar, que nós não conseguimos fazer, o Espírito Santo de Deus nos leva a fazer, realizar, pensar e mudar, para a glória de Deus Pai, para a glória de Cristo Jesus. Ó Deus, portanto, sobre este povo eu peço que o Senhor venha de forma operosa derramar cada vez mais os frutos do Espírito sobre esta igreja, sobre cada crente aqui, Deus, e que nós, de forma sincera, possamos experimentar, viver e vivenciar, Deus, essas realidades, que as bênçãos espirituais verdadeiras, promovidas pelo Espírito Santo de Deus, seja notória em nosso meio, seja vista em nosso meio. Ó Deus, dá-nos essa garantia, essa certeza. Se por acaso houver alguém aqui, Deus, que ainda não tem a certeza da salvação que há em Ti, ó Deus, derrama o Espírito Santo sobre este crente, sobre esta vida, que ele possa, Deus, sim, crer no Senhor com todas as forças, com todo entendimento, e jamais duvidar de que o Senhor é a nossa salvação, e que o Espírito Santo de Deus no nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto, é a garantia da salvação que há em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado por essa segurança, porque se não tivesse segurança na salvação, ó Deus, estaríamos perdidos. Mas glória a Deus que nos enviou Cristo Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus que opera em nós e mantém em nós todas estas bênçãos espirituais. Amém, Jesus. Assim eu oro, assim eu agradeço. Amém,